Muito bem. Então, bom, estou vendo aqui que já está gravando, então eu gostaria de iniciar esse webinar Agronegócio Brasileiro e Perspectivas para a União Europeia. É um webinar promovido pelo Comitê Jurídico da Câmara Italiana de Comércio de São Paulo, com a participação da Eurocâmaras também. O tema é de suma importância, não só para o Brasil, mas também como para a União Europeia. E eu diria, não sou especialista, né, Carolina, né, Paula, porém é um tema de relevância para o mundo, porque se nós falamos do agronegócio brasileiro e perspectivas para a União Europeia, nós temos a perspectiva de negócios para o Brasil, né, geração de emprego, geração de riqueza, o nosso produto interno bruto, nossa balança comercial. Do lado da União Europeia, o agronegócio, os alimentos necessários, mas para o mundo também, porque o agronegócio brasileiro tem esse peso para a alimentação mundial, para a saúde mundial. Então, o tema é muito oportuno e eu parabenizo o Tusa, o Gabriele Tusa, que é coordenador do núcleo empresarial do Comitê Jurídico da Câmara Italiana, por ter convidado e agradeço por terem aceito a Ana Paula Packer, a Carolina Pavese, e sejam muito bem-vindas aqui à Câmara Italiana de Comércio. Nós temos diversos núcleos, né? Dentro do Comitê Jurídico nós temos sobre várias temáticas, e esse, que é coordenado pelo TUSA, é de empresarial. Então, eu passo a palavra ao nosso moderador, o Gabriel Tusa, dessa noite. Agradeço, Paula, Carolina, por terem aceito, ao Eduardo Morelli por toda a organização, e saúdo também a todos que nos acompanham ao vivo nessa transmissão, e reitero que os vídeos ficam gravados no YouTube da Câmara Italiana, de modo que nós temos um acesso muito grande após o evento. Sabemos as dificuldades das pessoas em acompanharem ao vivo, mas como o vídeo fica gravado e disponível, as pessoas depois têm acesso. Então, eu saúdo todos vocês e me recolho à condição de ouvinte para aprender com a Carolina, com a Paula e com os comentários do Gabriele. Um bom trabalho a vocês. Obrigado, como sempre, Vicente. Vicente é o nosso, eu chamaria ele de super presidente, porque ele realmente, o Comitê Jurídico da Câmara é bastante grande, as funções acabam sendo, transformando ele numa espécie de presidente biônico. Ainda mais nesse momento, porque esse evento não deixou de ser um evento exclusivamente da Italcan e passou a ser um evento da Eurocâmaras, que com a presidência, que nesse momento da Eurocâmaras é assumida pela Câmara Italiana, ganha uma importância ainda maior do que aquela que estamos acostumados a ver. Eu, pessoalmente, acho que o momento é extremamente importante para tratar desse assunto, né? Hoje mesmo nós tivemos algumas ideias ou notícias ou manifestações no sentido que com a nova eleição na Argentina, a questão do acordo entre União Europeia e Mercosul fique talvez mais difícil. Bom, ele já está sendo trabalhado já há um bom tempo, nem saberia, acho que não avaliaria que esta nova eleição possa ser um delay ainda maior. Mas a parte que nos interessa é a possibilidade de tentar viabilizar esse acordo, porque ele pode ser extremamente vantajoso para as duas partes. E uma das partes que tanto nos cabe nessa situação é justamente tratar de um dos maiores orgulhos da história econômica brasileira, que é o agro, né? O agronegócio brasileiro, que deveria ter sido, a meu ver, há muito tempo já trabalhado no sentido de fazer com que o Brasil pudesse viabilizar a exportação não do seu produto in natura, mas investir no beneficiamento do setor agrícola para que se pudesse importar produção brasileira já de manufatura e, evidentemente, agregando valor. E nesse sentido, assim, temos muitas coisas a discutir, principalmente agora que a Europa entra numa crise por consequência da situação das guerras, da pandemia recente. A necessidade de intercâmbio com a América Latina, para mim, é uma coisa absolutamente inevitável.
E nós temos mesmo que tentar justamente tentar colaborar no sentido de mostrar quais são os pontos positivos e negativos de situações dessa natureza. Hoje nós vamos ter três expositores. O Frederico Favacho, que vai falar um pouco sobre a questão da arbitragem, ainda não está conosco, já já ele vai entrar. E eu vou então passar ao primeiro dos nossos três palestrantes hoje, que é a professora Paula Packer, que ela vai tratar Gabriele, daquela. Gabriele, Sim, antes de você passar para a professora Paula Packer, é sim. só mostrar para a Caroline e para a Paula que nós estamos num evento internacional. E, se mi permette, fare un caro saluto all'avvocato Diana Datola che ci segue da Roma. E dov'è l'avvocata che non la vedo? Si può vedere per poter avere contatto con lei? Sì, Se lei è riesco. nell'attendis de Zoom. Nell'attendis de Zoom si riesce a vederla. Beh, se eventualmente poi vuole partecipare in qualche modo, perché avremo altri eventi di questa natura, sarà un piacere, perché questo è il primo di tre. Até explicando que esse é o primeiro de uma série que nós vamos fazer a respeito do assunto do agro, três inicialmente, mas depois isso talvez se estique. E então, né, é um prazer ter aqui a presença da doutora que está conosco, falando um pouco em português, um pouco em italiano, para deixar todo mundo um pouco ambientado. E a importância hoje da palavra da professora Packer é para aquela que, para mim, sem querer muito ofender as outras empresas nacionais, é a menina dos olhos das empresas brasileiras, que é a Embrapa, que tem a fama que a Embrapa tem lá fora é absolutamente merecida pelo trabalho que faz do ponto de vista do avanço tecnológico de tudo aquilo que se pode fazer no setor de meio ambiente. Eu queria só dizer uma pequena coisa. Hoje eu não posso, infelizmente, dizer onde, mas eu estive numa empresa de software que me disse que o Brasil é um dos três maiores consumidores de tecnologia no agro e que vai duplicar sua utilização nos próximos 2 anos. Então, esse é somente mais um indício daquilo que significa a potência do agro brasileiro e que vamos tentar mostrar e sermos protagonistas, em alguma medida, partícipes do intercâmbio entre a agropecuária brasileira e a da União Europeia, que imaginamos podemos ajudar a proporcionar nos próximos anos. Eu vou passar, então, a palavra à professora Paula Packer, que ela é chefe-geral da Embrapa Meio Ambiente, pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente desde 2010, atua em temas da interface da agricultura e do meio ambiente, com foco nas pesquisas em mudanças do clima. Sabemos as questões sobre metas que talvez ela nos ajudará a recordar daqui a pouco. Ela é envolvida diretamente em diversas ações de inovação para o agro, é presidente do Conselho Gestor da Agnest, Hub de Inovação para a Agitex, no formato de Farm Lab, um espaço catalisador para o empreendedorismo aliado ao conhecimento científico para a promoção da agricultura do futuro. Ela é engenheira agrônoma, formada na ESAC e USP, né, em Piracicaba, com mestrado e doutorado em Química Analítica. Ocupa a cadeira 3 da Academia Brasileira de Ciência Agronômica. Paula, falar o seu currículo já toma praticamente todo o tempo da sua fala, mas, de qualquer maneira, por favor, a palavra é sua pelo período de 20 minutos. É um prazer estar com você. Inicie, por gentileza. Ô, Gabriele, obrigada pelo convite. É sempre bom falar, né, de mudanças do clima, de mercado do agronegócio, de mercado in natura, mercado de uma agroindústria, e eu acho que a gente tem alguns pontos para colocar aqui. Então, deixa eu tentar. Vocês estão conseguindo ver minha apresentação? Agora Sim. vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo colocá-la. Foi? Foi como apresentação ou está ainda como... Tá legal? Então, vamos falar um pouco do agronegócio, da situação do país e do que a gente tem que fazer daqui para frente. E, por favor, Gabriele, me avise quando o meu tempo estiver meio que escasso, que daí eu dou uma corridinha. Eu Pois acho não. que hoje a gente tem que falar de várias coisas quando a gente fala do mercado internacional, e o Brasil está sendo chamado para duas coisas que eu acho que é muito importante: sustentabilidade e rastreabilidade.
A gente não dá mais para falar que a gente é sustentável e não dá mais para falar sem dados. Então, hoje, a gente tem um panorama de, de uma globalização. O que você faz de um lado do planeta pode impactar do outro lado do planeta. A gente está vendo hoje, principalmente quando se fala em mudanças do clima, a gente vai ter que, daqui em 2050, lidar com uma população de 9 bilhões de pessoas no planeta, e isso vai trazer escassez de recursos naturais, né? Esgotamento de água, tem que aumentar a produção de alimentos sem desmatar mais, então aumentar principalmente a produção dentro da mesma área, e isso só vem com tecnologia, olhar para a biodiversidade, como que tem essa perda dessa biodiversidade e as mudanças do clima. A gente está, assim, passando por um momento do El Niño, mas esse El Niño está sendo muito mais potencializado pelas mudanças do clima. Os últimos El Niños têm sido muito mais forte e existe uma influência direta desse fenômeno com o que o homem está fazendo com o planeta. Olhar para os solos degradados, né, ter assim esse input de uma agricultura regenerativa, de uma saúde do solo, agricultura urbana, periurbana, e o que a gente fez com a pandemia, né? Como que isso mudou a nossa mindset e como que a gente trabalha com essa sociedade também enorme, né? Então, só para dar um pouquinho um olhar, né, o que é a agricultura e o que ela impacta, a agricultura por si só, ela já tem um impacto muito grande sobre as mudanças do clima. Então, a gente sabe que emissão de fertilizantes, mudança de uso da terra, diesel que se gasta dentro de uma fazenda. Então, tudo isso são processos que impactam na mudança do clima. E, ao mesmo tempo, a gente tem o reverso, a mudança do clima impactando na agricultura. A gente teve secas muito fortes no sul do país há 2, 3 anos atrás. Hoje a gente está vendo o sul do país inundado, a seca que está na Amazônia. Então, o que nós precisamos? Ter um processo de mitigação e também ter um processo de adaptação todo nesse processo. E como que você faz isso? Implementação de agricultura de baixo carbono. A gente tem um plano fantástico de agricultura de baixo carbono, que ele precisa ser muito mais difundido. E olhar para as tecnologias realmente de adaptação e de mitigação às mudanças do clima. E como que a gente olha isso? Não dá para a gente olhar de uma forma assim localizada. Ela precisa ser localizada, mas ela precisa escalonar de uma forma que são soluções integradas. Não dá para você realmente olhar só para o solo e não olhar para a água. Não adianta você diminuir as emissões, não cuidar do seu solo. Então, hoje, a complexidade do sistema de produção é muito maior do que era há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Você tem que olhar para a sua floresta, que está dentro da sua propriedade, e como que você usa essa ecologia da paisagem, que a gente realmente pode absorver e potencializar uma coisa que está todo mundo atrás hoje no Brasil. Como que a gente lida com o mercado de carbono para o agronegócio? Isso aí é uma coisa que está aí fervilhando, diversos brainstormings, câmaras técnicas, a Embrapa, junto com universidades, junto com vários outros atores, discutindo como que o Brasil vai se posicionar como um país tropical frente a esse mercado de carbono e à frente do mercado de biodiversidade que está surgindo muito forte. Então, eu acho que a gente está aí num desafio, né, de uma agricultura mundial, de uma agricultura que tem demandas grandes, cobranças, né, de sustentabilidade e de rastreabilidade, mas também ela tem oportunidades enormes de mostrar para o país que a gente realmente é sustentável e como que a gente vai trabalhar essa sustentabilidade e mostrar para o mundo que a gente realmente é sustentável. Então, existe uma coisa, um panorama do Brasil que a gente pode falar diversos pilares aqui. Então, a gente tem uma forte combinação de políticas macroeconômicas. Então, a gente está olhando para a CPR verde,
para o mercado de carbono, mercado de biodiversidade, como que a gente pode valorar um produto sustentável, ter rastreabilidade. A gente tem problemas diversos, mas eu acho que a gente já está olhando para tudo isso. Então, como que a gente olha para os programas de governo? A gente já tem bastantes. O Plano ABC, o PRONAF, PP Cerrados, o Código Florestal, o RenovaBio, tem um monte de programas que já olham para isso, tem indicadores verificáveis com rastreabilidade. Temos o nosso pilar muito importante, que é da pesquisa, science-based. Sem ciência, o Brasil não muda. E o Brasil só tropicalizou tudo nesses últimos 30 anos, porque foi toda essa mudança baseada na ciência. Só que a gente ainda tem um grande problema no Brasil, que é o desmatamento. Então, o desmatamento, toda a parte linda do agro brasileiro que está fazendo o seu dever de casa, ele acaba pagando por um desmatamento, porque os países da Europa ou do mundo inteiro, eles olham muito mais para o desmatamento do que está sendo feito de errado, do que realmente para a agricultura sustentável. Não estou falando que é certo ou que é errado, mas é um problema que a gente precisa lidar e precisa lidar o mais urgente possível, acabar com o desmatamento no Brasil de uma forma bem radical. Espero que a gente esteja nesse caminho de pelo menos começar. A gente já está no caminho de diminuir esse desmatamento, mas ainda a gente precisa de um trabalho, de um dever de casa muito grande. Aqui é uma lista, né, do que eu estou falando um pouco, de uma agricultura sustentável, de como que a gente lida para isso, né, e como que a gente tem trabalhado com isso. Então, o Código Florestal e essas circunvertentes, existem outras de políticas públicas, né, uma expansão inteligente e planejada, onde a gente olha para o CAR e para o PRA. O Plano ABC eu acho um plano fantástico quando a gente olha os impactos, né, e o ganho da resiliência de uma produção agrícola. O RenovaBio, que é um dos programas mais bem estruturados de integração, rastreabilidade, redução de emissões e também um ganho realmente para quem atinge as metas, né, desenhadas dentro do RenovaBio. Tem outros vindo aí, remuneração por pagamentos por serviços ambientais, olhando para bioinsumos, os orgânicos, polinizadores, o mercado de biodiversidade e também a agricultura regenerativa, que é assim uma reconstrução do ambiente produtivo, mas também é uma coisa que a gente já faz muito dentro do Plano ABC. Então, o Plano ABC ele vem com 6 tecnologias e o Plano ABC+, que é o novo plano, ele vem com adaptação. As 6 tecnologias originais do Plano ABC, que são sistemas integrados, né, integração lavoura, pecuária, florestas, sistemas agroflorestais, ele já vem com esse olhar de você ter essa integração dentro da paisagem. Recuperação de pastagens degradadas, hoje é um foco muito grande no Brasil. Nós temos muita pastagem degradada e que pode ser transformada em pastagem realmente recuperada. E uma pastagem degradada, a gente sabe que emite muito. Então, um processo de recuperação de pastagem é um processo de mitigação. Fixação biológica de nitrogênio, os biológicos estão vindo muito forte, o que é um processo de mitigação também. Plantio direto, o Brasil é recorde em plantio direto, deixar palha sobre solo, florestas plantadas, tratamento de dejetos animais, que também é um processo na qual, dentro da sua porteira, você pode tratar os dejetos, usar a água de reuso, fazer uma mini fábrica de metano e muitas outras coisas dentro dessa ecologia da paisagem que se trata o Plano ABC+. E adaptação. Adaptação realmente vem desses sistemas integrados, então, de tecnologias que realmente agreguem não só uma, mas diversas potencialidades. E aí, a gente também fala de uma transição
totalmente energética. O Brasil já faz muito disso. Então, se a gente falar de biocombustíveis, o Brasil tem biocombustíveis desde a década de 70. Bioenergia, a nossa emissão oriunda da energia no Brasil, nos últimos 10 anos da energia direta, diminuiu mais ainda. A gente está abrindo o leque de uso de energia, com energia solar, eólica, offshore. Então, a energia solar, dentro de um contexto de uma fábrica, de uma casa, ela já vem muito forte. Dentro de uma usina, ela já reusa a energia com a queima dos seus resíduos. Bioinoculante, os bioinoculantes estão vindo, biopesticidas, biofertilizantes, inoculantes que estão realmente transformando, fazendo essa transição energética e diminuindo realmente a nossa pegada de carbono da agricultura brasileira. E os biopesticidas, bioinoculantes, eles também tiveram um input de uma coisa que o Gabriele falou, das guerras. Os fertilizantes ficaram caros nos últimos anos e muita pesquisa de bioinsumos está saindo da gaveta dos pesquisadores e está chegando no mercado consumidor de uma forma muito forte. A gente tem empresas muito já consolidadas que estão trabalhando com bioinsumos. A gente tem até um produto com um parceiro nosso que é de mitigação à seca. E aí a gente vem, a hora que eu falei para vocês da agricultura regenerativa, ela é uma coisa muito semelhante a todas as verticais do plano ABC. Então, minimizar o distúrbio do solo, diminuir realmente um plantio direto, diminuir aquelas gradagens pesadas, diversidade, sistemas integrados, cobertura do solo, plantio direto, ele colhe e já deixa o resíduo no solo. Olhar para uma saúde do solo, para a microbioma do solo e olhar para os sistemas integrados de integração lavoura-pecuária-floresta. Então, eu acho que a agricultura regenerativa no Brasil ela já vem de uma forma diferente. Realmente precisamos de indicadores tropicalizados, o Brasil tem trabalhado nisso, para que a gente realmente tenha essa agricultura regenerativa mostrada e certificada. Hoje, se a gente não mostra, não mede, não certifica, a gente não tem nada. Então, eu acho que hoje os pilares de uma agricultura do futuro estão aqui. Dentro da sustentabilidade, olhar para todos esses pontos, né? Para o solo, para a pegada de carbono, pegada hídrica, as mudanças do clima, a água, o ar e o solo. A gente vem com uma economia verde, um potencial enorme de bioeconomia, bioinsumos, utilização dos recursos naturais. Então, a economia circular, antes a economia dentro de uma fazenda era totalmente linear, hoje você já vê uma integração de vários processos nessa economia circular dentro da fazenda. A biodiversidade que vem aí de uma forma muito pungente de como que você pode todos esses sistemas integrados também promovem uma biodiversidade. E a conectividade, gente, sem agricultura de precisão hoje, nossa agricultura não vai ser do futuro, nós não vamos ter uma agricultura com maior potencial de produção, com menor impacto e com uma realmente essa agricultura de precisão, tecnologia, conectividade, e uma coisa que eu acho que sem isso realmente não vai. A inovação nesse desenvolvimento, ela também agrega. Hoje, o que a gente está falando, desenhando de agricultura, não vai ser agricultura daqui a 10 anos. A gente, há 30 anos atrás, estava desmatando o cerrado. Hoje, a gente tem uma produção que é tropicalizada para o local, com alta produtividade, com alta integração e que realmente traz outro olhar para o Brasil. O Brasil é um exportador de commodities, ele pode melhorar exportando produtos industrializados? Deve. E eu acho que é um olhar de que a gente pode fomentar realmente nesse futuro. Mas aí, como eu falei, se a gente não mede, a gente não tem como falar que a gente é sustentável. Hoje existe uma necessidade
da gente definir essas taxonomias, definir esses indicadores para que a gente realmente use métricas de contabilidade que conversem, que saiam daqui e conversem com a Europa, que saiam daqui e conversem com a China, saiam daqui e conversem com os Estados Unidos. Se a gente criar uma métrica de contabilidade aqui do Brasil, a gente não vai conversar com ninguém. Então, isso é a coisa que mais está na boca do setor produtivo, na boca dos formadores de opinião, na criação de políticas públicas e na necessidade realmente da gente definir uma taxonomia brasileira, definir indicadores que realmente mostrem a sustentabilidade, agreguem valor ou mesmo assim tenham o potencial de colocar créditos verdes no mercado de carbono ou realmente trabalhar num mercado de carbono voluntário. E o que a gente tem que realmente hoje tomar um grande cuidado é com o greenwashing. A gente tem, assim, um potencial na mão de trabalhar isso de uma forma agregada, de uma forma realmente que tenham métricas bem estabelecidas, que possam ser verificadas e rastreadas. Sem isso, a gente não vai conseguir ter essa valoração do nosso produto. E também existem barreiras. A gente sabe que a União Europeia estabeleceu barreiras para os produtos brasileiros que não tenham rastreabilidade. Então, tá aí, a gente está com uma faca e o queijo na mão para definir taxonomia, definir indicadores, definir métricas, todas tropicalizadas. Eu corri um pouco aqui e acho que acabei. Tinha mais um slide, mas não passou. Mas era o slide Tem mais 2 final. minutos, Paula. Não, eu acho que o que eu posso falar aqui dentro do Brasil, assim, em termos de mudanças do clima e em termos principalmente do que é minha área de pesquisa, né? Nós somos sempre cobrados internacionalmente porque nossa agricultura ela é um dos maiores emissores. Ela é mesmo, se você comparar com o resto do mundo, a divisão. O mundo tem hoje 75% das emissões de gases de efeito estufa são oriundos da energia, de processos de utilização de energia, sejam elas combustíveis, termoelétricas, um monte de gasto com energia. A gente tem 30% das emissões do planeta são oriundas da agricultura e o resto dividido ali entre os outros setores. No Brasil, a divisão é totalmente diferente. Ela é 30% da agricultura no último inventário nacional, que é o documento oficial, 30% de mudança de uso da terra, que é o desmatamento, e 30% de energia. Hoje esse balanço mudou um pouco. A agricultura continuou com 30%, a energia diminuiu para 20%, e a mudança de uso da terra aumentou um pouco, está diminuindo, mas aumentou um pouco. Mas qual que é o grande gargalo aí nisso tudo? A gente só contabiliza hoje em dia as emissões. A gente não contabiliza os processos de mitigação e de emissões evitadas. Então, existe também uma vertente no Brasil que está trabalhando com essa possibilidade de colocar nos inventários nacionais todo esse potencial de mitigação que a gente tem, seja ela nas florestas plantadas, seja ela no acúmulo no solo e um pouco de distúrbio que acontece no solo. Paula, eu queria te fazer um questionamento, se possível. Você Sim, mencionou o ABC, né? O famoso agricultura sim. de baixo carbono, que vinha lá do Ministério da Agricultura, etc. Eu não sei se foi com você que eu comentei há um tempo, ou se não for, é bom recordar. O ABC, que já existe há bastante tempo, me lembro que lá na década de 2000
2010, 2009, uma coisa assim. Nós tentamos viabilizar um programa chamado MARE, que era Mercado Agropecuário de Redução de Emissões, junto à CNA, que usava as metodologias do ABC para favorecer o pequeno agricultor. Mas eu me lembro que a vantagem econômica de tomar dinheiro pelo ABC era muito reduzida, ou seja, não havia grande vantagem econômica. Foi com você, não me lembro se foi com você que comentei isso. Houve uma mudança nisso? Agora o incentivo é mais atrativo? Houve um pouco de mudança nesse plano safra, teve um incentivo um pouco melhor, tanto para o grande agricultor, né, do plano safra, tanto quanto para o Pronaf, que é da agricultura familiar. Mas eu acho que o que impede muito é toda a documentação que você tem que realmente redigir nisso, né? Colocar uma documentação que você seja que ela seja medida, reportada e verificada. Então, eu acho que ainda o embate é nesse ponto. E como eu falei, existem muitas coisas que estão realmente fervilhando aí. Essa semana eu tive uma conversa com o MAPA, realmente para a gente estimular de uma forma diferente o plano ABC, que ele venha também com uma valoração de produto e que ele mostre realmente para o governo que é viável você ter taxas reduzidas para uma agricultura sustentável. Hoje, passados mais de 10 anos daquele momento histórico, o que eu posso garantir da minha experiência passada é que as tecnologias ajudaram em muito a reduzir os custos de uma agricultura de baixa emissão. Eu não sei avaliar ainda se isso está em níveis satisfatórios, mas certamente nós estamos no caminho certo, que eu acho que o que está realmente faltando é divulgar um pouco para que na União Europeia isso fique efetivamente mais claro. Paula, muito obrigado por sua participação. Eu agradeço, espero que a gente possa se ver mais vezes e retomar esse assunto, porque eu queria depois conversar com você a possibilidade da gente falar coisas pontuais das atuais realizações da Embrapa. Tá bom. Eu queria Fico à agora sua passar. disposição. Fico à disposição. Obrigado, obrigado, Paulo. Eu agora, então, sem maiores delongas, gostaria de passar a palavra à professora Carol Pavese, ela está aqui conosco. Carol? Estou aqui, Olá, olá. tudo Agora bem. eu vou passar a palavra à professora Carol, com quem tenho tido o prazer de um excelente convívio mais recentemente para a tentativa de desenvolvimento justamente de projetos nesta área conexos às atividades da União Europeia. A doutora Pavese, ela atualmente é professora associada em Relações Internacionais da ESPM no Brasil e é titular da cátedra Jean Monnet do projeto da European Union Green para o período de 2022 a 2025. Sempre na SPM, Carolina também coordena o Centro de Estudos e Negócios Europeus e é PhD em Relações Internacionais pela London School of Economics, com tese sobre a cooperação União Europeia-Brasil em questões multilaterais. Também ela possui mestrado em Relações Internacionais pela Unesp, diploma em Estudos Europeus da European College of Parma e tem experiências profissionais e acadêmicas no domínio da política da União Europeia, alterações climáticas, comércio e direitos humanos, tendo passado 9 anos a estudar e trabalhar em organizações baseadas na Europa. Suas publicações incluem artigos e capítulos de livros sobre a cooperação bilateral da União Europeia com o Brasil ou o Mercosul, na agenda multilateral de mudanças climáticas, comércio e direitos humanos, entre outros temas. Paula, pelo prazo de 20 minutos, já começo agradecendo muito sua presença. A palavra é sua. Bom, obrigada, Gabriele, por essa longa, extensa e um pouco excessiva promoção, mas Tem que ser agradeço rápida, senão o não dá tempo. convite de todos e é um prazer estar aqui, né? A gente já tinha comentado do interesse recíproco de promover esse tipo de debate e como vocês pontuaram, e o Vicente também, esse é um primeiro de uma série de eventos, então parabenizo a Câmara e a Eurocâmaras também pela iniciativa de trazer esse tema à Câmara.
eu vou compartilhar minha apresentação e também vou pedir para você fazer esse papel de carrasco aí, informando o tempo para eu não me exceder. Bom, o título aqui ficou longo, né, do painel ou da palestra, mas a ideia é apresentar para vocês e fazer uma discussão depois, inclusive com quem está presente, sobre as perspectivas do Pacto Europeu, né, do Pacto Verde Europeu, do Green Deal, para a sustentabilidade, principalmente das implicações disso para o agro, para o comércio exterior da União Europeia no setor, e também para a gente falar um pouco sobre as perspectivas que isso traz para o Brasil. E acho que numa ordem talvez um pouco invertida, mas a fala da Paula anteriormente casa muito com o que eu vou apresentar, no sentido de que há, embora tomando formas diferentes e em processos diferentes, mas o setor está num curso de uma incorporação cada vez mais consciente e mais necessária de tecnologia, de modelos de negócio sustentáveis, e aí ouso, inclusive, trazer a questão da circularidade também para a gente pensar nisso. Então, esse processo que a Paula desenhou no Brasil, a gente vê isso também na União Europeia, talvez de uma forma mais burocrática, como é a política no bloco, mas também mais estruturada, né? E acho que com um roadmap também mais claro, uma articulação entre as agendas, e é isso que eu vou apresentar para vocês um pouco aqui. Bom, primeiro, alguns dados para a gente se situar e contextualizar essa discussão, né? O setor na União Europeia, no ano passado, correspondeu a só 1,4% do PIB dos 27 Estados-membros, né? Então, há uma participação relativamente pequena desse setor na economia, que difere muito do Brasil, mas aí é que a gente precisa considerar que essa importância do setor da agricultura na União Europeia vai muito além de uma importância de contribuição para o PIB. Né? Primeiro que esse 1% é uma média dos 27 países, então há uma distribuição muito heterogênea desse percentual. Para alguns países que há uma base da economia muito mais agrícola do que outros, né? E aí, por isso vai variar, quer dizer, o setor tem importâncias diversas. E depois é uma questão muito grande também de segurança alimentar, uma questão de empregabilidade, uma questão cultural também por trás. Então, esse número tímido de 1,4% do PIB esconde a importância que isso tem. Não obstante, sendo apenas 1,4% do PIB, 10% das emissões da União Europeia vem do setor. E isso é muito importante, porque, como a gente vai ver no slide a seguir, a União Europeia abraçou com muita força o objetivo de eliminar as suas emissões a grau zero, né? E aí, nesse caso, o agro vai ter um papel central na execução dessa estratégia. Em 2022 também, o comércio extra-bloco em produtos agrícolas correspondeu a, em média, 7,6% do comércio internacional de bens aqui da União Europeia, né? Então, a gente vê que tem uma participação importante no comércio internacional. E o que a gente viu também foi, entre 2002 e 2022, um aumento muito grande nesse comércio, muito em função também de um aumento do preço, né? Como se sabe, a política agrícola comum da União Europeia, embora essa participação pequena no PIB, mas ela vem passando por um processo ela tem um papel central, inclusive em questões orçamentárias da União Europeia, embora com muita redução em relação ao que era quando a gente teve a criação do bloco e o que esse setor já recebeu de recursos do orçamento da União Europeia
na década de 70, de 80 até os anos 2000, quando a gente teve uma reforma significativa da chamada PAC, né, Política Agrícola Comum. Mas, mesmo assim, foram 38 trilhões, aqui dados de 2019, feitos diretamente para os agricultores e, aqui 1.000 trilhões, né, português de Portugal, mais 13 bilhões de euros destinados para o desenvolvimento rural, de cima é bilhões, né, ficou confuso. Também é um setor que emprega bastante, então a gente tem aqui 44 milhões de empregados diretos, né, nessa atividade da cadeia agroalimentar, e 6 milhões estão ligados às exportações. E aí vem também mais uma dimensão social que destaca a importância da agricultura. Bom, mencionei a questão das emissões, e aí a gente chega no Pacto Ecológico Europeu, ou no Green Deal, que depois virou uma lei, né, e que foi adotado em 2020 com o objetivo de completamente revolucionar a economia europeia, e uma definição que eu gostei do Green Deal é que é uma transformação sociológica e ecológica da Europa, né? E nessa proposta significa ancorar todas as políticas europeias ao objetivo de sustentabilidade, de promoção de sustentabilidade, e há um objetivo de transformar a União Europeia no primeiro continente, ou no primeiro bloco, que é neutro nas suas emissões de carbono até 2050. Né? Então, essa meta extremamente ambiciosa, ela só pode ser vislumbrada quando se transforma essa meta, se capilariza ela numa série de ações para todos os setores da economia, mas também para se pensar, inclusive, práticas de consumo, que é um ponto importante quando a gente pensa também nessas transformações do setor e nos desafios, como eu vou trazer aqui, que o Brasil também vai enfrentar, se direcionando a um novo mercado consumidor, né? E aí aqui a gente vê essa figura, ela está elencada nos documentos oficiais da União Europeia, do Green Deal e do Climate Law, né, da Lei do Clima, e um ponto importante que eu destaco é essa questão do prado ao prato, né, que vai ser o próximo ponto que eu vou trazer, que é uma estratégia específica para a agricultura. Lembrando que esse pacote todo aqui, para ele há previsto para os próximos anos um financiamento de 1 trilhão de euros. Então, há um arcabouço financeiro muito robusto para promover todas essas transformações necessárias nas mais diversas atividades econômicas. Nós chegamos, então, com o programa Prado ao Prato, adotado aí em 2019, né, na sequência do Green Deal, e que especificamente vai transformar e fazer sugestões ou propor alterações, inclusive na política agrícola em geral, para que se atinja essas metas de sustentabilidade desenhadas no Pacto Verde Europeu. E, dentre elas, eu destaquei algumas dessas metas para vocês, que são bem quantitativas, inclusive, né? Primeira, que o documento elenca, é a redução da utilização dos pesticidas mais perigosos em 50%, e todas essas metas são nesse período dos próximos 6 anos e alguns meses, né, e 2 meses, ou seja, metas para 2030. Reduzir a utilização de fertilizante em pelo menos 20%, reduzir as vendas globais de agentes antimicrobianos para animais de criação de aquicultura em 50%, e um item interessante e importante, aumentar em até 25% o total das terras agrícolas sobre agricultura biológica. Então, a gente vê aqui que a questão da sustentabilidade está diretamente ligada à promoção, né, de uma cultura mais agroecológica, e também à redução do uso de fertilizantes e de pesticidas em uma meta bem ambiciosa. Alguns possíveis desdobramentos, né? E aí
esse programa do Prado ao Prato, ele é complementado ou complementa também a estratégia da União Europeia para a biodiversidade, que aí vai trazer também mais algumas metas relacionadas ao impacto ambiental, o impacto na biodiversidade das atividades no setor, né? E aí, para isso, também vai se estipular algumas metas. E nesse ano de 2023 foi adotada uma nova política agrícola comum, ou seja, uma nova CAP da União Europeia, que já vai incorporar alguns desses elementos do Pacto Verde, desse plano do Prado ao Prato, né, que é Farm to Fork, e também da estratégia de biodiversidade. Então, essas políticas que foram adotadas no âmbito da comissão, e aí o Pacto Verde se transformou em lei, né, mas o Prado ao Prato e o programa, a estratégia de biodiversidade ainda ficam no âmbito de políticas da Comissão Europeia, né, então ainda precisam passar por esse processo de codificação dessas normas e adoção de regulamentações. Todas essas influenciaram essa nova política agrícola comum que está em curso a partir desse ano, tem validade até 2027, né? Então, quem for analisar esse documento já vai ver elementos dessas três estratégias aqui da comissão para a sustentabilidade no setor. O impacto que isso tem ainda é muito recente para a gente poder determinar. Primeiro, porque isso ainda não está, os planos de ação ou os detalhes dessas metas todas, né, e o roadmap, ou o que fazer para chegar lá, ou como se regulamentar, ainda não está determinado, né? Então, isso gera uma incerteza normativa muito grande e que, de certa forma, inviabiliza também uma visão e qualquer avaliação mais precisa do grau de impacto que isso pode ter. Uma das críticas, inclusive, que as instituições europeias receberam foi justamente pela ausência de um estudo de impacto, né? Mas, de qualquer forma, há como principalmente o programa do Prado ao Prato, traz um efeito transformador muito radical para o setor, há já estudos que tentam levantar alguns aspectos para se considerar quando a gente vai analisar, né? E aí alguns possíveis desdobramentos. Em geral, as análises apontam que há, de fato, uma perspectiva positiva de se reduzir essas emissões com o Farm to Fork, né? Com esse do Prado ao Prato. E aí, aqui, uma projeção de redução de emissões entre 20%, 30% e 5%. E um ponto importante é que a maioria dessa redução, ela vem de uma redução do uso de fertilizantes, o que, então, nos possibilita fazer um cálculo um pouco maior. Mas, mesmo assim, os Estados Unidos têm alguns estudos, né, interessantes do próprio governo americano, tentando avaliar que implicações todas essas transformações, essa nova política para o setor na Europa trazem para o comércio internacional em geral, para o setor como um todo, e principalmente para os Estados Unidos, que impacto isso tem. E aí eles fizeram um estudo que, se esse projeto fosse implementado em escala global, haveria uma redução aí possível de 11% da produção mundial de alimentos, né? E um aumento de até 89% no custo dos alimentos, o que resultaria numa catástrofe em termos de segurança alimentar, de acesso a alimentos e tudo mais, e que ia levar a uma perda também de 1,9 trilhão de dólares no PIB global, né? Então, isso é uma avaliação do governo americano. E eu vou tentar explorar com vocês, nesse pouco tempo que eu tenho, o porquê dessa visão pessimista. Lembrando que um dos aspectos do Pacto Verde Europeu é exportar este modelo para o mundo, né? Então, tem essa estratégia de fazer com que todas essas métricas, né, e aqui a gente está falando só de agricultura, mas a gente vai ter medidas para basicamente todos os setores da economia, de sustentabilidade e um elemento ainda além,
né? A União Europeia tem um plano plano estratégico de economia circular, no qual se inclui, inclusive, o setor agrícola, né? A ideia da União Europeia é fazer com que essas políticas sejam implementadas internamente, mas também exportadas, para que a União Europeia continue executando o seu papel como um normative power, um exportador de normas, que é o que ela já faz e é como ela é conhecida enquanto um ator internacional, né? Então, ela quer exportar esse modelo para outros mercados, né? A questão dos 25% de meta para as plantações orgânicas, ela é um ponto central que resulta nessa perda de produção, né? Como a gente sabe, a escala de produção num processo orgânico ele é bem menor, né? E esse mapa eu achei interessante porque ele vai mostrar justamente como essas atividades do setor ocorrem de uma maneira bem heterogênea, né? Então, aqui a gente vê em verde os países que já estão com mais de 18% da sua atividade agrícola sendo orgânica. E aí aqui a gente destaca principalmente a Áustria e a Suécia, né? Depois a gente vê que alguns países chegam bem longe disso, e principalmente grandes produtores agrícolas, como é o caso da Irlanda, como é o caso da Romênia, né? E já que estamos falando de Itália, a Itália está aqui com 15,2%. Esses dados são de 2019. Mas Espanha, Portugal, a França, que é uma potência exportadora do agro, 7,7%. Então, a gente vê que, inclusive, atingir essa meta dos 25% vai ser um exercício muito complicado para alguns países que têm um setor agrícola bem exportador, né? Essa tabela aqui, ela vai fazer um compilado de uma revisão bibliográfica sobre os impactos desse programa para a produção agrícola na União Europeia. E aqui ele vai mostrar em percentuais, né? E aí a Wesseler, ela compilou, ela fez esse estudo bibliográfico e compilou. Aqui, então, a gente vê os autores, os diferentes autores, e a gente consegue ver separado entre cereais, entre, né, óleos, frutas vegetais, food crops, carne, laticínios, em todos os estudos, né, e nem todos cobriram todos os produtos aqui, mas em todos eles o que a gente observa é o negativo na frente. Então, 2 minutos, tá, Carol? Tá. Utilizando diferentes metodologias, todos chegaram há uma avaliação de que há uma queda da produção. 2 minutos, vamos lá. União Europeia é o que vai impactar nessa curva aqui, né? O que a gente vê nesse gráfico é que, ao longo dessas últimas 2 décadas, a União Europeia tem ampliado as suas exportações no setor, as importações também. E aqui a gente vê um gráfico que vai mostrar, principalmente na barra mais escura, são as exportações, e na barra mais clara para cada produto a gente vê as importações, né? E aí, disparado, que ela mais exporta, bebidas e vinagre aqui também, né? E o que mais importa, o que a gente vai ver, crustáceos, molúsculos, peixe, a gente vai ver uma importação também alta de algumas frutas, de nozes, enfim, de alguns produtos alimentares, e em verde aqui, óleos vegetais. Onde o Brasil vai entrar, né? Dados de 2022, os principais destinos das exportações da União Europeia, a gente vê o Brasil lá embaixo, no geral aqui, né? Óbvio que para alguns produtos isso varia. No geral, o Brasil tem 1% das exportações da União Europeia no setor, né? E ocupando a 19ª posição. Mas, para importação, ou seja, de quem ele mais compra, aí o Brasil ocupa o primeiro lugar. Então, a gente vê uma balança comercial com o Brasil bem deficitária, né? Aqui a gente vê alguns produtos separados entre produtos animais
no primeiro, aqui embaixo do título, e produtos vegetais no segundo, mas a gente vê, em termos de exportações e de importações, que o Brasil vai aparecer principalmente no segundo, sendo o maior exportador de produtos vegetais para a União Europeia. 15% das importações da União Europeia de produtos vegetais vem do Brasil. Então, a gente consegue mapear aqui, e aí na minha cabeça, o que a gente não vai fazer agora, eu já estou pensando no acordo Mercosul-União Europeia, né, os setores que vão sofrer com isso. Para o Brasil, a União Europeia também, né, vai ser o nosso segundo maior mercado, dados da CNA desse ano, então 16% das nossas exportações no geral vão para a União Europeia, e o CNA vai identificar aqui o que a gente mais vende para eles, principalmente farelo de soja, mas é interessante ver um crescimento aqui, houve uma queda, né, comparando 21 com 22, mas a gente vê aqui tete a tete soja, café e milho, né, liderando os produtos que a gente mais exporta. 2 slides para encerrar, hein, Gabriele? Desafios para as exportações dessas mudanças todas na União Europeia. A primeira questão é uma questão de incerteza regulatória e de política, né? E é um alto custo de compliance, que vai um pouco na direção do que a Paula falou, da ausência de uma métrica clara, né? Ela falou, encerrou a apresentação dela falando como a gente vai dialogar se a gente tem o nosso modelo. O que a União Europeia está fazendo é criando a sua métrica e os seus modelos normativos, inclusive as suas regulamentações. Se não houver uma coordenação disso em nível global, entre os maiores mercados, o que acontece é que quem sai na frente estabelece as suas regras e a gente vai precisar se adequar às diferentes regras dos diferentes mercados, o que onera extremamente em termos de compliance. Além disso, esses documentos todos e essas estratégias são extremamente recentes. E para cada um desses é necessário se adotar legislações. Então, o que se estipula é que, a partir do Pacto Verde, principalmente da Lei do Clima, nos próximos 3 a 5 anos haverá uma avalanche de novas legislações sendo adotadas. Um ponto importante a destacar é que em maio do ano que vem tem eleições no Parlamento Europeu. Então, as coisas devem ficar um pouco estagnadas até lá, né? E depois, uma nova composição do parlamento se retoma essa agenda. Haverá restrições a certos produtos, né? E isso tem a ver com sustentabilidade EUA. O que isso quer dizer? Todas essas normas de reduções, por exemplo, de pesticidas, de agrotóxicos, de percentual, de traceability, né? Então, de rastreabilidade, que a Paula tocou bastante, vão dificultar o ingresso de produtos que não se adequam a essas normas, que é uma realidade que já há no Brasil esse mismatch, né? Há uma série de agrotóxicos, de pesticidas que são utilizados no Brasil e que não são permitidos em outros mercados. Essas restrições vão se ampliar. Então, a necessidade da gente adotar sustentabilidade e repensar o uso de determinados produtos se torna ainda mais necessário. Sustainability EUA é uma das críticas que esse modelo enfrenta. Por quê? Porque ele não considera, por exemplo, a diferença entre desmatamento legal e desmatamento ilegal. Quando a gente precisar comprovar a origem da sustentabilidade de um produto, por não fazer essa distinção, isso vai criar alguns entraves para as exportações. Então, esse diálogo no âmbito político, inclusive, é importante com a União Europeia. Agora, o segundo slide, as oportunidades para as exportações. Primeiro, o que se vê é que vai haver uma queda da produção. Essa queda da produção também se projeta que ela vai levar, evidentemente, a um aumento do custo, né? O que vai fazer aqui maior demanda, menor competitividade, o que vai tornar, primeiro, o produto europeu menos competitivo ainda no mercado internacional. Ótimo. Segundo, é que vai haver uma demanda que ela é crescente, né? E essa demanda ela vai ter mais dificuldade de ser suprida. Então, haverá uma pressão por maior exportação para a Europa para satisfazer essa demanda. E aí tem estudos que mostram que, por exemplo, um setor que ia se beneficiar muito é o setor, a exportação de milho,
né, do Brasil e da Argentina principalmente. Mas aí a gente esbarra no outro lado aqui, maior demanda por produtos agroecológicos. Ou seja, a gente vai exportar milho se o nosso milho for sustentável, né? E obedecer a todas essas normas. E, por fim, um ponto que eu achei interessante é que é essa potencial abertura para alguns transgênicos, o que parece na contramão de todo esse discurso de menos pesticidas e tudo mais. Mas a União Europeia, a Comissão, já encomendou estudos para entender o uso de de outras fontes de transgênicos, de novas tecnologias de transgênicos. A gente sabe que tem um veto muito restrito a transgênicos. Então, há uma possibilidade de se flexibilizar as normas para transgênicos. E uma oportunidade aí que, para encerrar, casando com a sua fala, é justamente o acordo Mercosul-União Europeia, que cria uma série de facilidades para as exportações do agro do Brasil e do Mercosul no mercado europeu, e que se for aprovado e se entrar em vigor, o que eu acho que é um grande não para todas essas perguntas num curto prazo, mas de qualquer forma isso amplia o nosso acesso a esse mercado, de novo, desde que a gente esteja em conformidade com essas normas de sustentabilidade. Então, eu acho que o grande desafio para o agro no Brasil é justamente para a gente poder aproveitar dessas oportunidades que vão se constituir ainda mais na Europa, é justamente avançar nesse processo que a Paula estava falando sobre sustentabilidade no setor. E é isso. Grazie mille, doutora. Obrigado, Carol. Eu gostaria Tem uma pergunta aqui que me pediram para formular para a doutora Packer. Antes disso, porém, eu queria rapidamente falar uma coisa com você, Carol, que é uma coisa que eu fico pensando justamente sobre o aspecto talvez mais prático do que você mencionou, né? Como você bem disse, a Europa pretende fazer um modelo que é para cima, na verdade, é um comportamento que ela espera, inclusive, dos outros atores lá fora. É uma espécie de modelo internacional. Mas até mesmo você e eu recentemente estivemos num outro setor que não é o agro, serve apenas como modelo, aonde disseram exigem a utilização de um material que tenha, acho que era 40% de matéria reciclada. E o produtor falava para a gente, olha, eu reciclo às vezes menos que isso, mas a parte que eu não reciclo, eu transformo e até aproveito do ponto de vista ambiental melhor ainda. Só que aí eu não atendo ao parâmetro europeu. O que eu preciso fazer, então? Eu preciso de algum setor, algum lugar, algum elemento que possa regulamentar que toda a metodologia que eu uso, que não bate com a europeia, pode ser equiparada, pode ser feita por analogia. De alguma maneira, alguém tem que entender que se eu estou fazendo algo que, inclusive, vai além da expectativa europeia, porque eu faço em outro ambiente, aquilo tem que ser perfeitamente entendido como dentro do espaço do acordo do Green Deal. Aonde fazer isso? Não temos nada a esse respeito ainda, correto? Não tem nada a esse respeito, e aí a solução passa, no momento, por cooperação técnica. Né? Aí entra, inclusive, um outro pilar do acordo. A gente fala do acordo e foca sempre no comércio, mas ele tem um capítulo de cooperação política e um outro de cooperação técnica. Né? A Embrapa, inclusive, tem cooperação técnica com vários institutos europeus. Então, entra uma questão de lobby do setor, uma questão diplomática, né? De conscientização do poder público da necessidade desse diálogo, e também de uma cooperação técnica para a gente estabelecer essas normas, porque mesmo no âmbito da OMC, essa discussão ela não chega, né? Então vai ficar essa briga de gigantes e quem sai na frente, e como a gente sabe, por trás disso também, talvez não seja a intenção da União Europeia, mas por trás disso tem, inevitavelmente, como resultado, um protecionismo bem claro. Né? E aí fica nesse paradoxo, porque a gente, com o acordo Mercosul-União Europeia, se elimina barreiras, mas eles adotam agora uma série de barreiras não tarifárias, barreiras normativas de sustentabilidade. Então, a gente não vai conseguir nem aproveitar desse acordo se ele entrar em vigor, o que eu acho difícil de entrar, porque a gente vai esbarrar, então, nesses protocolos todos. Né? Então, é fundamental essa cooperação técnica e política para se discutir isso. Tecnicamente, sim, vai se abrir, inclusive, um novo mercado enorme nesse sentido, né?
Muito obrigado, Carol. Paula, eu queria, se você pudesse, você consegue me ouvir, Paula? Sim, sim, estou aqui. Oi, oi. Eu tenho uma pergunta de um participante que é a seguinte: fala assim, gostaria de perguntar à doutora Packer quais as modalidades de trabalho que uma empresa atuante no setor de tecnologia para a agricultura, gestão de talhões, irrigação, agricultura de precisão, sustentabilidade, etc., poderia atuar junto aos agricultores por meio da Embrapa. Vamos lá. A Embrapa hoje ela tem um processo muito já definido de inovação aberta, tá? Então a gente trabalha em cooperação com o setor produtivo. A gente não tinha muito essa possibilidade num passado não tão distante, mas isso está bem regulamentado. Então, quando você tem uma tecnologia, a gente geralmente trabalha realmente com inovação aberta, que é agregar ciência com o setor produtivo. Se você tem uma tecnologia, a gente pode sentar e conversar e muitas vezes distribuir para outras Embrapas que não seja Embrapa Meio Ambiente. Você vai falar, e eu vou um exemplo, eu vou desenvolver um sensor de água que tenha um input com celular, via satélite, um monte de coisa aí, só que falta algum desenvolvimento nesse parte. Então, a gente trabalha muito com cocriação, não trabalha com, pelo menos a Embrapa Meio Ambiente não trabalha com validação de tecnologia. E o Agnest, que vai ser inaugurado no próximo ano, é um grande lugar para isso, porque é um lugar onde as empresas vão estar em conexão com as startups para realmente testar inovações no campo e depois poder escaloná-las. Então, é um ninho para startup mesmo, é um Farm Lab que está sendo desenvolvido, ele não está pronto, nós tivemos um probleminha aí agora no final do ano, então ele fisicamente já está pronto, mas o modelo de negócio falta uma coisinha, uma contratação de um gestor operacional para viabilizar o hub. Então, existem grandes potenciais de trabalhar nessa cocriação, nessa inovação aberta e colocar o produto no mercado. Paula, muito obrigado pela atenção. Agora, gostaria de passar ao nosso último palestrante de hoje. Gostaria de ver se o doutor Favacho já está conosco. Fred? Alô, Fred, não Oi, está? Gabriele. Gabriele, me Oi, ouve? olá, tudo bom? Tchau, Fred, Gabriele. te ouço e te vejo bem. Tchau, como está aí? Ótimo. Então, gente, hoje nós vamos encerrar os trabalhos com a brilhante presença do professor Frederico Favacho, que ele vai tratar de um tema que, assim, é evidente que temos que dizer que é fundamental no agro, mas eu julgo que esse é um dos 3 pontos centrais para a vinda de qualquer investimento estrangeiro no Brasil. Eu sempre gosto de contar essa história. Normalmente, quando uma empresa estrangeira vem para cá, ela tem sempre receio de várias coisas. Mas, normalmente, os 3 pontos centrais são sempre as instituições bancárias, a questão da tributação e o poder judiciário. Então, não podemos tentar solucionar todos os problemas para uma empresa que queira vir ao Brasil, mas podemos tentar sugerir a possibilidade de evitar que parte de suas demandas, ou quem sabe todas elas, sejam sujeitas à administração da justiça comum através do emprego adequado das soluções alternativas de conflitos, ou seja, da arbitragem, da mediação ou qualquer outra espécie que possa se considerar. O professor Favacho é um especialista nesse setor. Ele vai nos contar um pouco do que significa a ideia do emprego da solução alternativa de conflitos no setor agropecuário. O Frederico Favacho, então, ele é sócio de Santos Neto Advogados, é mestre em Filosofia do Direito e doutorando em Direito Internacional pela USP, tem MBA em Gestão de Agronegócio pela FGV, e LLM em International Commerce Practice pela Lasarsky University, em parceria com a Boston University. Também LLM em Direito Marítimo e Portuário pela Maritime Academy, é árbitro, membro do Charter Institute of Arbitrators e autor de livros sobre o direito e agronegócio. Eu, então, agora, encerrando com chave de ouro, eu passo a palavra ao Fred. Fred, muito obrigado por sua presença.
Gabriela, eu que agradeço o convite. Devo dizer que não acredito que seja a chave de ouro, porque, na verdade, ouvi parte do que a Carolina disse, já sei, conheço a Paula, sei também, e posso imaginar o nível da apresentação que ela fez. Então, na verdade, eu vou fazer um esforço danado aqui para ficar no nível das duas que me antecederam, né? Me desculpando mais uma vez, viu, Gabriela, por entrar assim no final e da forma como entro, mas hoje eu estou aqui no INSPER, inclusive, participando da banca que avalia os trabalhos finais do pessoal do Agro INSPER, né? Um trabalho muito bacana que é feito aqui dentro do INSPER, então eu tive que acomodar os dois programas, né? Eu vou falar da arbitragem, mas eu queria pegar a carona no que disse a Carolina e fazer uma grande provocação, né, antes de falar da arbitragem. E a grande provocação que eu quero fazer é a seguinte: quando a gente vê esse plano Farm to Fork, o Green Deal europeu, quando a gente ouve o discurso europeu, eu acho extremamente relevante, a gente não pode desconsiderar, e de fato de novo, dentro de um eurocentrismo que não é de hoje, enfim, é uma tentativa de influenciar o mundo, né, em relação a um caminho para a sustentabilidade, para evitar as mudanças climáticas, enfim, a gente sabe que tem todo o mérito, todo o valor, mas, sem dúvida nenhuma, isso vai implicar para a União Europeia, como a Carolina também bem adiantou, um problema de queda de produção interna, né? E aí, diante do risco da invasão de produtos externos, então, de produtos estrangeiros, você tem algumas medidas, digamos assim, razoavelmente protecionistas, para também, digamos assim, preservar o produtor europeu. Mas isso nem me preocupa, nem me surpreende, né? As exportações de commodities do agronegócio da Europa para o mundo, para o Brasil, são pequenas, né? Não são relevantes nesse sentido. As nossas exportações para a Europa são importantes, são relevantes, continuarão a ser, né? Não devem ter algum impacto, mas continuarão a acontecer, né? Na mesma medida por uma absoluta necessidade da Europa. Mas o que na verdade se acrescenta nesse relacionamento são novas prestações de serviço possíveis. E aqui é que eu quero chamar a atenção. A grande exportação que a União Europeia sempre faz e continua fazendo, é de serviços especializados, sejam serviços financeiros, sejam serviços jurídicos. Olha que interessante. O mercado do serviço jurídico na Europa ele é muito grande, né? Quando a gente considera a importância da ICC na França, da ICC, como, né, International Chamber of Commerce, e os serviços de arbitragem ICC com sede na França, com sede na Suíça, e na área do agronegócio, especialmente as arbitragens com sede em Londres, nas associações que reúnem as grandes trading companies, né? Então, a gente tem a GAFTA, a FOSFA, a ICA, a Sugar Association of London. E aqui é que eu faço o gancho entre o que foi dito antes e o que eu vou dizer agora. A arbitragem, não nos enganemos, né? Ela tem várias vantagens, eu vou entrar rapidamente nelas, mas é um serviço, e é um serviço que tem um mercado muito grande, muito pujante, muito importante, né? E que hoje é um mercado que eu diria o principal prestador dos serviços de arbitragem são as câmaras que estão na Europa,
né? E Nova York também. Alguma coisa em Singapura, que vem crescendo, Hong Kong, mas hoje a Europa continua sendo o grande polo, o grande hub de arbitragens, né? Então, a mentalidade da União Europeia como prestadora de serviço, que vai agregar agora no futuro serviços de certificação de qualidade, de certificação de origem, de rastreabilidade, de treinamento, tudo isso faz parte desse contexto também do Farm to Fork, não como, veja, não como teoria de conspiração, não, é que é da essência, faz parte muito intrínseca do que a Europa oferece, sempre ofereceu, oferece e oferece bem, tá? Oferece bem. O nosso desafio não é simplesmente atender às demandas por exemplo, da resolução do desmatamento zero, porque isso a gente tem condições de atender. Tem, eu diria até com o pé nas costas. Na verdade, a nossa grande dificuldade é brigar pelos instrumentos de certificação, os critérios de certificação, pelas certificadoras, enfim, pela tecnologia a ser desenvolvida com relação à oferta desses produtos sustentáveis, né? E aí, sem dúvida nenhuma, o destaque dos nossos centros de inteligência no Brasil, a Embrapa à frente, mas também o Exalc, enfim, a gente sabe a importância dos centros de inteligência voltada ao agronegócio no Brasil. E as boas e excelentes experiências que nós temos em relação à sustentabilidade no Brasil. Bom, mas feita essa provocação e esse gancho, né, para dizer que eu entendo que existe de novo interesse europeu num novo mercado de novas prestações de serviço, de novo serviço que vem agregado com essa questão da sustentabilidade. Deixe-me falar então da arbitragem. Como eu disse, a Europa ele é um grande centro de arbitragem, sempre foi, e especialmente na área de commodities, né, nós temos aí uma tradição mais do que centenária de arbitragem nas associações que reúnem as trading companies, como eu mencionei. Então, você tem o International Cotton Association, você tem o Grain and Feed Trade Association, que é o GAFTA, você tem o FOSFA, que é a Federation of Oils, Seeds and Fats, você tem a Sugar Association of London, enfim, as grandes commodities, né, as tradings que negociam internacionalmente essas commodities, as commodities mais relevantes, elas acabam tendo as suas sedes em Londres. Isso justifica-se historicamente pela própria configuração do que foi o Império Britânico, a época em que foram estabelecidas as grandes companhias, né, de trade, e aí a gente fala de Companhia das Índias Ocidentais, Companhia das Índias Orientais, enfim. Então, historicamente, você ter essas associações em Londres se justifica. E essas associações, elas têm por função primordial trabalhar nos contratos padrão, nas boas práticas, nas melhores práticas, nos contratos que vão de certa forma, reger esses negócios internacionais nessas áreas de commodities. Aqui, inclusive, quem tem interesse, por exemplo, pelo estudo da Lex Mercatória, vai encontrar o Bertolt Goldman falando da importância dessas associações na formação que ele chamou da nova Lex Mercatória, né, que é exatamente essa prática dos contratos padrão, que, quando entram em disputa, precisam ser resolvidos, e aí são resolvidos dentro dessas mesmas associações que fizeram os contratos padrão,
por meio de arbitragem, né? E por que por meio de arbitragem? Porque essas arbitragens serão normalmente arbitragens em que os árbitros, não é, são pessoas que vieram do mercado e que conhecem o mercado, então são arbitragens com um cunho comercial muito nítido, né, muito declarado, mais do que uma arbitragem de altas discussões jurídicas, né? Mas é uma arbitragem em que o pragmatismo impera. A lei utilizada, né, é a lei inglesa, por refletir em grande parte a tradição do que veio da Lex Mercatória, que eu mencionei, do que veio do direito marítimo, que eu mencionei, enfim, e também pelo seu alto grau de pragmatismo, né? E a arbitragem permite a escolha da lei aplicável, então, daí a escolha da arbitragem como meio de solução dos conflitos que nascem desses contratos padrão feitos pelas próprias associações, né? Muito bem, por que eu faço essa menção a essa realidade, né? Porque quando a gente fala do agronegócio brasileiro, na verdade, o agronegócio brasileiro, 70% da produção brasileira é destinada à exportação, né? Então, nós estamos falando de contratos internacionais. Toda vez que nós falamos de contratos internacionais, né, e aí, portanto, conflito de jurisdições, conflitos de lei, no final das contas, isso gera uma insegurança, isso gera um custo de negociação, e a maneira de solucionar isso é utilizar aqueles contratos padrão das associações, que remetem à solução dos conflitos à arbitragem. Então, hoje, o agronegócio brasileiro internacionalizado, né, ou seja, a exportação das principais commodities brasileiras, soja, açúcar, café, algodão, milho, hoje, de uma maneira ou de outra, né, elas acabam qualquer disputa acaba sendo remetida a essas associações e à arbitragem nessas associações, tá? Podemos acusar de eurocentrismo, podemos, de novo, dizer que isso é uma questão de reserva de mercado, de serviços jurídicos, o que for, mas essa é a grande realidade, né? Todavia, e essa é uma outra característica importante da arbitragem, a arbitragem ela existe em função da vontade das partes, né? Ela reconhece a autonomia da vontade das partes e reconhece que esta autonomia permite não só a escolha da arbitragem como meio de solução de conflito, mas, inclusive, a eleição de rito procedimental, escolha de árbitros, escolha de lei aplicável e escolha de local da arbitragem, do chamado Seat of Arbitration, né, a sede da arbitragem. E esse é um fator relevante e pouco explorado, né, por nós, operadores do direito no Brasil, mas por nós, traders, por nós, exportadores, por nós, produtores no Brasil. Então, vejam, o que eu quero dizer com isso, já pedindo um pouquinho, desculpa para vocês pelo barulho que pode estar vazando aqui, mas o mesmo critério que deve nos nortear em relação às demandas da comunidade europeia, em relação à sustentabilidade da nossa produção, ou seja, né, o mesmo esforço que nós temos que fazer para nos impor ao mercado europeu como
produtores com alta performance e com alta performance sustentável, inclusive, e com práticas que são absolutamente inovadoras em termos de sustentabilidade. Esse mesmo esforço que a gente precisa ter para nos colocar no mercado internacional, como referência na produção sustentável de commodities agrícolas, nós também podemos fazer para colocar o Brasil como sede de arbitragens dos contratos internacionais de commodities agrícolas. É o mesmo esforço, porque, de novo, nós somos atores absolutamente relevantes, importantes nesse mercado, temos um market share expressivo, né? Então, na verdade, o mercado depende também da nossa atuação, e por isso nós temos todos os motivos, razões e meios para trazer essas arbitragens que hoje são feitas na Europa para o Brasil, ainda que usando as regras, né, das mesmas associações, os mesmos contratos das mesmas associações e mesmo utilizando a lei inglesa como base, né, como lei aplicável para regular os contratos. Isso não impede. Mas o fato de trazer a arbitragem para o Brasil tem algumas vantagens. O desenvolvimento de profissionais aqui no Brasil que estarão aptos a atuar nessas arbitragens internacionais. Nós temos hoje profissionais com esse gabarito, mas nós poderíamos desenvolver muito mais esse mercado de trabalho e habilitar muito mais profissionais nesse sentido, né, de arbitragens internacionais, aumentar a relevância do papel das câmaras de arbitragem aqui no Brasil. E lembrando, nós temos a Câmara ICC aqui no Brasil, né? Até por conta do número de arbitragens ICC que hoje já temos aqui no Brasil. Então, o Brasil hoje ele é um participante, um ator importante em termos de arbitragens internacionais, quando você olha para o número de arbitragens ICC no mundo. Então, nós temos, mas temos câmaras como a Câmara, a Eurocâmaras, a Câmara de Arbitragem das Eurocâmaras, nós temos a Câmara Brasil, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, enfim, que tem lá a sua Câmara de Mediação e Arbitragem. Então, nós temos capacidade de absorver, né, atender a essa demanda e passar a ter as arbitragens aqui, e aí com alguns ganhos também procedimentais do tipo não ter necessidade de fazer o reconhecimento de sentença arbitral estrangeira para poder executar aqui no Brasil, né? Então, isso eliminando um degrau na execução da sentença arbitrais. Bom, eu tentei fazer um link entre tudo que foi dito, né, colocando a arbitragem no centro desse mesmo movimento europeu e no centro das mesmas preocupações que o Brasil tem que ter em relação à sua posição no comércio internacional de commodities. E eu faço isso, né, de novo, entendendo que a arbitragem tem, claro, sua relevância própria, ela é o meio de solução de conflito mais adequado para conflitos que exigem, por exemplo, confidencialidade, que exigem uma litigiosidade mais contida, que exigem uma previsibilidade maior de resultado, ou que demandam um conhecimento mais técnico, mais específico do jogador, no caso do árbitro, né? E principalmente que possa denotar uma neutralidade jurisdicional, né, para as partes interessadas,
né, de tal maneira que as partes, dentro de um contrato internacional, se sintam confortáveis para ir adiante com aquele contrato, sabendo que não há o risco associado à jurisdição na hora de discussão do contrato em si. E aí, com isso, eu vou encerrar, Gabriele. Vejo que eu estou tentando fazer de uma forma bastante enxuta e bastante direta esse vínculo que eu fiz entre o que está acontecendo, né, hoje, né, esse movimento na Europa, e a arbitragem, né, traçando esses paralelos, mas reforçando, né, que, de qualquer maneira, né, em todo contrato, seja ele doméstico, seja ele internacional, o que se procura é sempre a redução dos custos de transação. Né? Reduzir custo de transação significa buscar o máximo de segurança possível para aquele contrato. E segurança no contrato significa eu tenho que ter a segurança, primeiro, em relação a qual é a lei que vai reger aquele contrato, né? De tal maneira que ela seja clara, que ela seja conhecida, que ela seja devidamente consolidada na jurisprudência, por assim dizer, né? Que ela não seja enviesada para uma parte ou para outra, né? E seja, na medida do possível, sempre neutra, imparcial e neutra, seja na arbitragem, perdão, seja nos conflitos domésticos, nos contratos domésticos, seja nos contratos internacionais. E no frigir dos ovos, né, que uma vez que eu tenha qualquer tipo de disputa relacionada ao contrato e a aplicação dessa mesma lei, né, que eu tenha certeza de que ela será devida e justamente aplicada, de forma que eu reconheça a legitimidade na sua decisão. E isso quem me fornece com mais, digamos assim, com mais amplitude, hoje é a arbitragem, né? Seja por conta da neutralidade jurisdicional, seja por conta da competência e da capacidade dos árbitros que as partes poderão escolher. Daí, né, o uso cotidiano da arbitragem como meio de solução de conflitos, principalmente nos investimentos internacionais, nos contratos internacionais relevantes, né? E aí, nesse sentido, então, eu termino dizendo o Brasil tem que tirar proveito da sua importância, da sua relevância no mercado internacional de commodities agrícolas, né, que basicamente, né, no final do dia, a gente está falando de alimentos, né? A gente tem que tirar o proveito do papel relevante que nós temos para negociar devidamente todas as questões referentes à sustentabilidade, às imposições, né, de sustentabilidade, de meio ambiente, de governança social, governança em todos os sentidos, e também, né, de garantia de que os serviços de arbitragem não sejam também um outro um outro fator, né, disruptivo, um outro fator anticoncorrencial, digamos assim, que impacte diretamente as nossas exportações, os nossos produtores, os nossos traders. Em outras palavras, na medida do possível, trazer a arbitragem para o cotidiano, né, dos exportadores brasileiros, dos operadores brasileiros, aproximando a arbitragem, seja por meio de divulgação do que é a arbitragem, seja por meio de divulgação das câmaras que oferecem a arbitragem, mas principalmente buscando trazer as arbitragens que hoje nós exportamos, que é um produto também, né? Os serviços jurídicos também são serviços que são exportados ou importados. Nós
eu disse exportamos, não, nós exportamos as disputas e importamos os serviços jurídicos, né? Nós importamos as arbitragens quando nós levamos as nossas arbitragens para serem decididas em Londres, para serem decididas em Nova York, para serem decididas na Suíça, na França ou em Singapura. Especialmente no setor do agronegócio, a gente tem condições de trazer essas arbitragens para cá e fazer do Brasil um grande hub de arbitragem nos contratos internacionais de compra e venda de commodities. E com esse pensamento eu encerro a minha participação, Gabriele, para dar tempo, inclusive, de formularem perguntas e eu respondê-las. Fred, obrigado. Eu queria formular dois questionamentos bem rapidinhos. Eu acho que nos dois você vai dizer não. A primeira coisa que eu queria saber é se você, dentro do setor do agro, pelas suas peculiaridades, se você chegou a ver cláusula compromissória que, em vez de se basear no direito, se baseava em equidade. E a segunda coisa que eu queria saber também, rapidamente, é se, em questão de homologação de sentença estrangeira pelo STJ no setor do agro, se você se você está a par, na sua experiência, de algum caso peculiar de não homologação. São essas duas coisas que eu tenho mais curiosidade de saber nesse setor. Excelente. Então, a primeira pergunta. Existe nas regras de arbitragem das associações a possibilidade da solução por equidade. Ela não é vedada, né? Mas normalmente ela não é resolvida por equidade, né? Ela é resolvida aplicando-se a lei inglesa. Só que a lei inglesa tem muito de novo, né? De uma construção pragmática. Então, o que poderia ser resolvido por equidade provavelmente o foi no passado e o costume reiterado e repetido transformou aquilo em leis a partir da apreciação das cortes inglesas, principalmente, né, e da aplicação dessas mesmas regras pelos tribunais arbitrais. Então, não é vedado, mas é pouco provável. Assim como a própria lex mercatória, ela é uma possibilidade, você aplicar a lex mercatória, mas no final das contas você não vê uma decisão dizendo não, aplicando-se aqui a lex mercatória. Enfim, normalmente as decisões dessas arbitragens elas se valem da lei inglesa e dos precedentes usuais. Agora, tem um aspecto interessante, só para ainda fechar essa pergunta especificamente, que as arbitragens nesse setor econômico, como eu disse, ela tem um caráter muito comercial, e os árbitros são pessoas que vêm desse mercado, não necessariamente juristas, muito menos advogados, enfim, barristers, sponsors, o que for, mas normalmente são traders, né? Pessoas que há muito tempo frequentam esse mercado, conhecem esse mercado. Então, as decisões, primeiro, você tem uma quantidade muito grande de acordos que acabam sendo celebrados e decisões que, enfim, repetem a lei inglesa naquilo que ela é mais conhecida, mais consolidada. Mas exatamente porque há margem para decisões contra a legem, de certa forma, né? Talvez por desconhecimento, às vezes, até da lei pelos árbitros, nessas arbitragens você tem a possibilidade de recurso o que normalmente não se admite em arbitragem, né? Normalmente a arbitragem, a sentença arbitral, ela é última e definitiva, né? Mas nessas arbitragens você tem um second tier, né? Você tem você admite-se um recurso de apelação, exatamente para preservar no final do dia a integralidade da sentença arbitral, né? E a executabilidade da sentença arbitral. Essa foi a primeira resposta à primeira pergunta. Com relação à segunda pergunta, olha que interessante, a primeira sentença arbitral a ser reconhecida no Brasil já
pelo STJ, depois, portanto, da emenda constitucional, da reformulação, não foi da emenda constitucional, mas da reformulação que passou para o STJ, essa competência, foi uma sentença arbitral da International Cotton Association, uma sentença arbitral do algodão. Olha que interessante, e foi reconhecido. Não, a gente não tem problemas de reconhecimento das sentenças arbitrais dessas associações, normalmente por dois motivos. Primeiro, que elas são... o cumprimento dessas sentenças é muito, muito comum, né? Porque existe uma espécie de lista de defaulters, né? Então, quem não atende, quem não cumpre com a sentença arbitral, entra numa lista de defaulters. E aí o mercado acaba penalizando esses defaulters, não fazendo negócios com essas pessoas, né? Então é uma espécie de peer pressure, né? Uma pressão dos iguais, né? O mercado faz uma pressão, então por conta disso o número de cumprimentos é muito grande. Você normalmente tem um descumprimento quando a pessoa é estranha ao mercado, é novata, ou está saindo do mercado, enfim, e aí dá pouca atenção, pouca preocupação com relação a essa lista de defaulters. Mas o que pode ser o grande problema nessas decisões arbitrais? Normalmente as mesmas que envolvem outras decisões arbitrais, as questões de garantia de ampla defesa, né? Direito ao contraditório, enfim, como o método de intimação para chamar a parte, o defendant, para dentro da arbitragem é mais informal, enfim. Às vezes é aqui que você encontra alguma alegação do produtor brasileiro, do vendedor brasileiro, dizendo: olha, eu nunca recebi uma citação, eu nunca recebi uma intimação formal, eu recebi um e-mail dizendo que eu tinha que participar, eu desconsiderei, enfim. Esse tipo de discussão eu já vi, já encontrei, mas no final do dia a sentença prevalece, tá? Então não tenho informação de sentença que não tenha sido reconhecida vinda dessas associações. Espero ter respondido, Gabriel. Sim, como? O tema é bastante complexo, ainda espero que se faça um desenvolvimento enorme por aqui nesse setor, inclusive até para que isso, de alguma maneira, eu acho que é um estímulo ao investimento estrangeiro, como eu já mencionei até com você no privado, não apenas para o agro como está, mas finalmente para o desenvolvimento de uma estrutura de industrialização e beneficiamento do setor primário no Brasil. Para mim é o ponto-chave da nossa cultura aqui, brasileiro/europeia. Fred, olha, muito obrigado a você pela sua participação. Queria agradecer a todos. Eu sei que está um pouco tarde e que boa parte das pessoas ainda acredita que Brasil e Argentina vai ser um bom jogo daqui a pouco. E como eu disse, esse é o primeiro de uma série que nós faremos, e eu adoraria que nos próximos que a gente for fazer sobre o agro, os convidados que aqui estiveram presentes pudessem também voltar e participar para desenvolver esse tema, porque eu acho que ano que vem nós vamos ter muito desses assuntos por conta dessa mescla entre a crise que a Europa vive e o momento de desenvolvimento que temos aqui, que eu acho extremamente especial. Não percam a nova série, né, de webinars que faremos nesse sentido. Inclusive, depois teremos um evento presencial, onde eu conto com a presença de todos. Espero que o Fred, a Paula e a Carol possam também estar presentes. E, de novo, muito obrigado a todos e uma boa noite. Espero revê-los brevemente. Obrigado, Fred. Obrigado, Paulo. Obrigado, Carol. Boa noite a todos. Tchau, tchau.